O tema desse vídeo é empreendedorismo. Mas eu não quero abordar o empreendedorismo como algo acadêmico ou definir o perfil do empreendedor, as características do empreendedor, nada disso. Eu quero fazer um vídeo provocativo, no sentido de provocar você, seja você profissional, seja você um empreendedor, seja você um empresário, né? Eu quero trazer, né, nesse vídeo o espírito empreendedor, né? Provocá-lo no sentido de que todos nós não podemos nunca deixar morrer em nós o espírito empreendedor. Mesmo que você seja já um empresário, você tem que ter esse espírito empreendedor para reinventar o teu modelo de negócio, para buscar novas oportunidades, para se arriscar em um novo projeto. Você que é empreendedor, você tem que manter esse espírito vivo para não chegar num determinado ponto, como muitos chegam e me procuram por isso, e se sente travado, que não consegue dar o próximo passo. Muitos estão, às vezes, até emocionalmente, né, com muita ansiedade. E você que é profissional, né, você tem que entender que mesmo sendo profissional, especialista, você tem um negócio. Quem sabe você tem um negócio de uma pessoa, por isso que você hoje está limitado, né? E você está limitado porque você tem medo de ir para o próximo nível, dar o próximo passo, empreender. Então, esse vídeo é uma provocação mesmo, ele é provocativo no sentido de despertar em você, né, esse potencial, se ainda não está despertado, né? Estimular você a continuar mantendo esse potencial empreendedor, esse espírito empreendedor nos seus projetos. E você, empresário, também, né, não deixar morrer o empreendedorismo que você tinha quando você iniciou o negócio. É claro que o teu nível hoje de complexidade é outro. Você tem pessoas, né? Você tem muito mais compromisso, muito mais responsabilidade. Mas a tua empresa precisa desse espírito empreendedor seu, que é o líder da sua empresa. Precisa de você num outro lugar, muitas vezes, não focado no operacional, mas num lugar estratégico, aonde você pode olhar para o teu modelo de negócio, tirar ele da cabeça, visualizar todas as áreas do teu modelo, ver o que não está bom, ver o que precisa ser melhorado, o que precisa ser fortalecido e mais ainda, ver a tua relação com o teu cliente, a tua proposta de valor, teu segmento de cliente, ela ainda atende à necessidade do seu cliente? Satisfaz o seu cliente ou você está perdendo o cliente? Será que só essas propostas, esses produtos que eu tenho, nos segmentos que eu escolhi, né, bastam para que o meu modelo de negócio cresça, seja superavitário? Ou será que aquele meu cliente, daquele segmento que eu atendo com um determinado produto, não tem uma outra necessidade? Por que que você não sabe? Porque você perdeu o espírito empreendedor, de ir lá, de conversar com o teu cliente, de pesquisar, de saber. Você que é empreendedor, também você precisa desse movimento. Para que você precisa desse movimento? Para ir dando os passos, avançando até realmente você chegar num nível, né, em que você pode ser qualificado como uma empresa de verdade, né? Com estrutura, com gestão, com hierarquia.
E você que é profissional, que às vezes reclama, que está estressado, que está no limite do número de atendimentos que você pode fazer, né? Você precisa despertar esse espírito empreendedor para transformar sua profissão no negócio, para começar a olhar para fora. Porque se você está só aqui atendendo, se o empresário está aqui só no operacional, se o empreendedor só está aqui matando um leão por dia, eles não conseguem pensar, né, no próximo passo, não conseguem visualizar esse próximo passo. E não conseguem nem criar uma estratégia para chegar lá. Então, quando eu falo de empreendimento, eu falo de algo de fluxo de energia para mais. Vamos ver aqui, eu vou compartilhar os slides com vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ok. Então, vamos lá. Dentro disso que eu estava falando com vocês. Então, o que eu quero provocar em vocês? Exatamente o espírito empreendedor que pode estar morrendo em vocês. Ou pode estar adormecido, ou pode estar numa zona de conforto, né? E aí você começa a criar história para ficar onde você está. Ah, porque o país está num momento difícil, porque o mercado está assim, porque o custo do dinheiro está muito alto, tem muita concorrência, eu estou bem aqui, se eu sair daqui eu corro o risco de não me sustentar e não sobreviver. Então, você está pronto para quebrar todas essas barreiras e transformar seus sonhos em realidade? Porque o que acontece quando a gente está meio que adormecido, travado, paralisando, devagar quase parando, né? Os nossos sonhos, você pode transformar, pode dizer, nossos objetivos, né? Eles também vão morrendo junto com a gente, né? Então, essa palestra é para provocar o pensamento, desafiando vocês a sair da zona de conforto, parar de adiar o seu sucesso. Chega de desculpas. Não existe um momento ideal. O momento é agora, é o único momento que existe. O futuro ainda não chegou, o passado passou. Então, o que que existe? É esse momento agora que já está passando. As oportunidades estão passando, o fluxo da vida está passando. Então, aqui tem uma definição minha sobre o que é empreender. E eu atendo profissionais, atendo empresas, atendo empreendedores, estou muito acostumado com a realidade de cada uma dessas personas. Então, empreender é um fluxo de energia para mais. Empreender, né? Para mais. Se eu paro esse fluxo de energia para mais, eu paro de empreender. Então, empreender é uma explosão de força, de criatividade e realização. E à medida que eu for falando, vá se colocando dentro dessa minha definição e vê de 0 a 10 aonde você está. O fluxo de vida, isso aqui é importante, é sempre constante e para frente, para mais, assim como o movimento empreendedor. Então, empreender tem muito a ver com o próprio fluxo da vida. É uma necessidade. Imagina como é que era o mundo em 1800 e como é que é o mundo hoje. Então, não para. A vida, a vida está acontecendo agora para você, né? O movimento criativo de mudança, de crescimento, está acontecendo agora
para você. Agora, se você está fechado para isso, ou está se protegendo, esse fluxo passa por você. Quem tem a força para surfar nesta onda, essa onda que é o fluxo da vida, vai muito mais longe e se torna um co-criador com o universo a serviço da vida. Essa é a minha definição do que é ser um empreendedor, né? É uma definição que não pega esse outro lado, né? De perfil, etc, etc, etc. Eu mostro aqui, na essência, o que é empreender. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luiz Pisol, consultor estratégico empresarial e mentor profissional. Eu tenho 25 anos de experiência em cargos executivos dentro de grupo empresarial e mais de 20 anos dedicados à consultoria estratégica e sistêmica e também à mentoria. Meu foco é apoiar profissionais e organizações a se desenvolverem de maneira sustentável e alinhada com seus objetivos. Como empresário, estou envolvido em uma empresa especializada na formação também de consultores estratégicos de alto ticket, de alto valor. Combino estratégia, uma visão sistêmica e inteligência de mercado, permitindo que tanto profissionais quanto empresas não apenas cresçam, mas também prosperem de forma consistente e segura. Então, aqui eu tenho o meu lado de consultoria estratégica empresarial e dentro desse, de mentoria profissional, e dentro dessa experiência, eu agreguei um diferencial, me especializei nele, né? E eu vou explicar lá na frente o que isso significa em termos de, de mentoria, de consultoria. Eu me especializei como consultor sistêmico empresarial. Se alguns sabem o que é, tudo bem. Se não sabem, dentro desse vídeo eu vou explicar algumas coisas da visão sistêmica e como eu atuo dentro das empresas, ok? E quem quiser me conhecer melhor sobre esse trabalho, é só acessar meu Instagram, Luiz Pisol, consultor empresarial, e ali você vai ter vários vídeos com conteúdos sobre o que eu faço, meu trabalho, sobre o meu propósito, minha missão, e você vai entender um pouco mais desse lado além do estratégico de gestão, mas sistêmico, ok? Bom, aqui tem uma experiência há 2 anos isso, né? Superando limites, né? Estava falando que o empreendedor ele tem que estar sempre pronto para novos desafios, né? E eu também, aqui, por eu me dedicar, né, ajudar outros a ultrapassar seus limites, né, o que eu faço, né? Muitos me procuram, ô professor, estou travado, eu não consigo avançar, eu já cheguei nesse ponto. Outra coisa, é muito esforço para mim manter onde eu estou, né? Então, se eu faço esse trabalho para fazer com que os outros superem os seus limites, né? Se desafiem, né? Eu também devo confrontar com os meus limites, viver essa experiência para trazer essa integridade para o meu trabalho. Então aqui, ó, eu fui numa imersão que era de posicionamento, de marketing, que foi feita numa mansão em São Paulo pelo meu mentor. E nessa experiência, nessa imersão, existia essa experiência de você mergulhar numa piscina de gelo. Então, uma experiência muito transformadora, né, onde você supera seus medos e controla a sua dor, né? E metade das pessoas que estavam lá não entraram na piscina. Eu entrei aqui.
está 10 graus abaixo de zero, até botar gelar mais na piscina. É claro que a gente teve todo um preparo com uma pessoa especializada nisso, e isso cria o quê? Uma ruptura em você, né? Você ultrapassa limites emocionais, medo, você tem contato com uma dor, porque gelo queima que nem fogo, né? Então, essa experiência foi bastante é, disruptiva comigo. Você sai de lá diferente, diferente, e não dá para explicar, né? Você sai de lá, de certa forma, sabendo que você tem sempre um limite para superar e que você pode superar, que você sempre pode avançar. E isso é empreender também, tá? Fiz outros movimentos parecidos nas minhas formações também para criar essa disruptiva e essa superação do medo, da dor. Vamos lá. Então tá. Então vamos entrar já no tema, né? As mentiras que você conta a si mesmo, né? A gente ouve muito, né? Não sou bom o suficiente, né? Crença que paralisa e impede o avanço, né? Eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não me permito. Tudo isso são mantras, né? Que estão ecoando aí dentro de você e que estão te colocando num estado de paralisia para avançar. Ou você avança, porque é da natureza da gente. A gente tem que sobreviver, tem que se manter, tem que trabalhar, tem que acordar de manhã, mas é com muito esforço. E aonde tem muito esforço, tem alguma coisa que está errada. Tem outro perfil que precisa estudar mais, aquele estudante eterno, né? Aquele aprendiz eterno, né? No sentido de que ele sempre está adiando a ação, porque ele não está pronto, porque ele precisa estudar mais. E eu vou te dizer que as mudanças que eu fiz na minha vida, os ciclos que eu encerrei, comecei novos, eu nunca estava 100% preparado, né? E é a partir do movimento, a partir da ação, né? As condições foram surgindo, né? Eu fui vendo os recursos que eu precisava, eu fui criando, né? Através da ação, as condições que eu precisava para avançar. Outra coisa que a gente ouve muito, né? Não é o momento certo, né? Sempre haverá um mas, um obstáculo, né? Uma história que você vai contar para si mesmo, né? Ou então uma própria resistência que existe dentro de você, que diz assim: olha, Pisol, fica onde você está. Você está, embora você não esteja do jeito que você quer, não esteja do jeito que você quer, mas você aí está seguro, não está correndo risco, né? Porque sair desse lugar aí é perigoso. Então você cria uma história da qual você diz, não é o momento certo. E aí a vida passa por você novamente. Um dos medos muito grande, né, é de dar errado, né, de arriscar e de falhar, né, medo de falhar, né, medo de se arriscar. Isso tem uma causa mais profunda, né, que nós vamos ver logo na frente aqui na palestra. E, e isso impede você de abraçar oportunidades, impede você de, de dar o próximo passo. Então, as mentiras que você conta a si mesmo, na verdade,
ela é o seu maior inimigo. Ela está na sua mente. E você tem medo de se enxergar capaz e de se comprometer com o seu potencial. Isso é o pior de tudo, né? Você não se permite. Você não diz, eu me permito a ser tudo o que eu posso ser através do meu potencial. E aí tem algumas explicações para que isso aconteça também, no nível sistêmico. Então, chega de desculpa. Ninguém consegue sucesso sem agir. Ninguém dá o próximo passo se ninguém consegue caminhar se não der o próximo passo. Então, o momento perfeito não existe. O momento perfeito é agora. É o único momento. Você precisa sair da zona de conforto. E quando acontece isso, a magia acontece. E quando você para de procrastinar, para de adiar as coisas, né? Você quebra o limite que estava impedindo você de avançar. E aqui, a fuga da zona de conforto, ela é algo assim. Nós temos um cérebro reptiliano, né? E que cuida da nossa sobrevivência, porque a mente, o núcleo da mente é medo. Sempre foi medo quando a mente, né, surgiu. Por quê? Por que que o núcleo dela é medo? Porque através das eras, né, esse instinto de proteção é que fez com que o homem conseguisse sobreviver e chegasse até aqui. E ele continua aí, porque tem um cérebro reptiliano. Ele é muito forte em nós, né? E toda vez que a gente se depara com o novo, isso cria uma sensação assim, como se a nossa sobrevivência estivesse sendo ameaçada. É todo um processo inconsciente. E ali vem uma voz dentro de você, que a gente pode chamar de dona resistência, por exemplo, que diz: Ó, fica onde você está, não sai daí não, porque você pode correr risco de morrer. Então, e tem outro componente também importante. Não é só essa questão da resistência. Para você sair desse lugar que você está aí, se você está nesse lugar paralisado, ou que você está com o teu espírito empreendedor meio que adormecido, tem um preço para pagar. Toda vez que eu fui para o próximo nível na minha vida, fui diretor executivo, depois fui consultor empresarial tradicional e depois eu me transformei em algo novo, que eu integrei, né, a consultoria com a constelação. E comecei e fiz outras formações, coaching, PNL, estudei várias disciplinas também, né? Passei por muitas vivências, muitas imersões, faço mentoria com pessoas que estão além de mim para que eu possa trazer isso e contribuir com a vida daqueles que me buscam. Sempre, sempre, sempre teve um preço a pagar. Muitas vezes eu tive que mudar meu estilo de vida. Muitas vezes eu tive que conversar com a minha família, explicar que eu ia passar um momento em que eu tinha que me dedicar a algo novo. Às vezes, financeiramente também, né? Foi uma fase de transição. Eu tive que investir mesmo não tendo todo o dinheiro em novas formações para me preparar melhor.
Ao mesmo tempo, eu tive que pagar por novos conhecimentos e mentorias, né? Então, tudo isso, tudo isso faz parte também do desafio de alguém sair da zona de conforto. E muitos não querem, muitos não querem. E como eu atendi mais de milhares de profissionais, né, nesses anos todos, né, que queriam avançar, queriam construir uma visão e não tinha essa visão, queriam encontrar um propósito, queriam ter um negócio, e empresas também que estavam, seus líderes estavam também numa zona não de conforto, pelo contrário, estavam estressados, estavam, estão, né, envolvido no operacional, não consegue sair desse lugar, não tem vida pessoal, a família está em segundo plano e está tudo indo de mal a pior com a esposa, com os filhos, né? Por quê? Porque está casado com a empresa, não sabe sair disso, né? A empresa também estagnou, não cresce porque não consegue formar equipe, não confia, não consegue delegar. Então, tudo isso, né, que faz parte do meu trabalho, exige o quê de cada uma dessas pessoas, né? Do profissional, do empreendedor, do empresário. Dizer um sim, eu quero mudar. Eu quero fazer novas escolhas, eu quero ter uma outra qualidade de vida, eu vou pagar o preço. E todo novo início, ele exige muito da gente, né? Um empresário, por exemplo, no início, ele tem que fazer de tudo, né? Um profissional que está iniciando também, para formar, né, uma clientela, trabalha muito. E o empreendedor, então, ele rala pra caramba para que o empreendimento decore. Então, tem um preço. Então, você tem que estar preparado também e entender que você vai pagar o preço. Por isso que o espírito empreendedor não pode morrer. Porque se morre, tudo paralisa. E toda aquela energia que você gastou no início, tanto da sua empresa, como também do seu empreendimento, e também como profissional, formando uma clientela, criando uma autoridade especialista, vai por terra. Então, entenda, esse conceito de empreender, ele nunca pode morrer. Ele está muito ligado à natureza da própria vida, que é um fluxo constante, né? Intermitente para mais. Então, o maior obstáculo está na mente. O momento perfeito, a gente sabe, é uma ilusão. Você nunca. Tem momentos, sim, na vida, você fala, nossa, parece que está tudo no lugar, mas é efêmero esses momentos. A verdadeira oportunidade, ela surge quando você decide agir. Saia da inércia. O mundo espera por sua inovação. Eu tive assim, nos meus atendimentos, né? A pessoa trazia esses problemas, né? De que estava travado, que não conseguia avançar, não conseguia ter clareza, né? E que não via as oportunidades, né? E quando eu colocava essa pessoa em movimento, as coisas começavam a acontecer para ele. Aí ele chegava e falou: Mas o que que você fez? Fez alguma magia comigo? Ele falou: Não, eu não fiz magia nenhuma com você, né? Você entrou em movimento, você estava paralisado, você estava fechado, e a hora que eu coloquei você em movimento, te coloquei numa postura disponível e aberta para olhar e perceber quão rico é o universo,
quantas possibilidades existem passando por você, oportunidades, você começou a ter contato novamente com a vida. E, principalmente, pessoal, a tríade da escassez é aquela do cara que só diz não sou suficiente, não mereço, não sou capaz. Esse tipo de diálogo interno a gente chama da tríade escassez. Então, esse disco ele tem que mudar para uma fisiologia, uma atitude positiva, uma linguagem que te leva para mais e principalmente o empreendedor, ele tem que ter uma característica que é essencial, que é foco na solução. Porque o pessimista, ele está sempre olhando para o problema. Então, aconteceu um problema, ele fica preso no problema. Ele intensifica, né, e fortalece o problema porque está focado no problema. E focado no problema, ele não vai encontrar solução. O empreendedor, empresário, profissional de excelência, ele está sempre buscando, diante de um problema, o desafio de encontrar solução. E aí ele avança. Então, a verdadeira oportunidade, ela surge quando você decide agir, né? Então, alguns falam para mim, ai, professor, eu não tenho energia para entrar numa academia. Quando eu, quando eu tiver energia, aí eu vou entrar. Errado. A energia, ela vem quando você entra em movimento. Então, os primeiros dias vai ser difíceis, depois essa energia vai melhorando e aumentando, e daqui a pouco você está indo naturalmente na academia, porque você, através do movimento, você criou a energia necessária para fazer o que você tem que fazer. Vamos lá. Então, aqui tem um aspecto importante que eu gostaria também de compartilhar com vocês, que é o seguinte: a sua história cria a sua realidade. O que que é isso? O nosso cérebro, ele está em quatro tempos psicológicos. Ele está sempre num loop. Pode observar. Se observa, por exemplo. Ou você está pensando sobre si mesmo, sobre suas questões, sobre seu eu, ou você está no tempo psicológico do seu passado, preso nesse passado, lamentando muitas vezes esse passado. Esse passado muitas vezes trouxe dor para você, experiências que te feriram, né? E também experiências boas, né? Mas na maioria das vezes, quando a pessoa está presa no passado, ela está presa em experiências negativas. Porque as experiências boas, elas sempre te jogam para frente. Você não fica preso nelas, elas te fortalecem. Mas as experiências que te machucaram, elas permanecem ali, batendo em você. Então, muitas pessoas presas no passado, você vai conversar com elas, elas demonstram isso para você. E elas trazem esse passado e rotulam o presente para esse passado. Eles não conseguem viver agora, eles não conseguem viver um novo dia. É sempre uma repetição daquele passado. É sempre uma reclamação, é sempre uma postura de vítima, é sempre muita dificuldade, porque o passado está presente no presente. Então, eles rotulam, presta atenção no que eu estou falando, e se observa. Eles se rotulam
no presente com o passado. Então, eles vivem o passado no presente. Pior, se eles levam esse passado para o futuro, quando eles querem construir um futuro, o futuro será uma repetição do passado. Posto isso, você precisa estar em paz com o teu passado. Primeiro, você precisa reconhecer a importância deles, porque nada que acontece com a tua vida, né, foi por acaso, tá? Então, autoconhecimento é importante. Uma visão sistêmica para entender é importante, para que você se reconcilie com esse passado, concorde com ele da forma que foi, né? E siga a tua vida. Agora, esses quatro tempos psicológicos, então, voltando, uma hora você está falando com você mesmo, outra hora você está falando do seu passado, outra hora você está falando sobre o outro, e outra hora você está falando sobre o seu futuro. Então, vamos ficar nas duas pontas aqui, ó. Qual a história que você conta sobre si mesmo? Às vezes eu peço para meus clientes, ó, fica diante do espelho e vai caminhando em direção a você no espelho e comece a contar uma história sobre si mesmo. Muitas vezes essa história, ela está tão silenciosa dentro de você que você não percebe. Mas é justamente essa história consistentemente repetida por você mesmo que constrói a tua realidade. Então, pela tua realidade, você pode observar se a tua história, certo? Alimenta uma boa autoestima, né? Te empodera, te fortalece, ou a história que consistentemente você conta sobre você, ela te enfraquece, ela baixa a tua autoestima, ela te paralisa. Qual a história que você conta sobre você? Então, aqui está um primeiro exercício que você tem que fazer. Dependendo da qualidade dessa história, para você mudar a sua realidade, tem que mudar essa história. E toda história tem a contraparte. Tudo aquilo que é negativo tem o outro lado positivo. Então é importante que você comece a reconhecer o lado positivo, construir uma história para você positiva. Tem até um exercício que eu faço com meus alunos, que não cabe aqui nessa palestra, de como fazer essa mudança, né, da narrativa interna sobre si mesmo. Mas o que é importante? A história que você diz para você mesmo sobre você consistentemente torna você o que é hoje. Qual a história que você conta sobre o outro? Isso tem a ver com as relações. Ah, eu nunca tive boas relações. Qual a história que você conta sobre o outro? E esse outro pode ser qualquer coisa. Pode ser os seus pais, pode ser seu companheiro de vida, pode ser seus filhos, pode ser dinheiro, pode ser sua profissão, pode ser parceiro, seja o que for esse outro. Qual é a história que consistentemente você conta sobre o outro? E ela diz muito sobre os teus pontos cegos, o teu emocional, e para que você tenha relações funcionais, você precisa se autoconhecer, precisa crescer, precisa identificar esses pontos cegos que você precisa preencher, muitas vezes não na relação, não na profissão,
mas num nível muito mais profundo, que é na tua base familiar, na tua fonte da vida, que é a tua família, que é teu pai, com a tua mãe. Nós vamos entrar já já nesse assunto. Isso tem a ver, sim, com a tua força de empreender. Então, aqui eu tenho uma pirâmide, sua história cria sua realidade. Empreendedor de sucesso. Ele tem uma visão clara, ele tem resiliência e ele age. Aprendiz contínuo, adaptação, experimentação, crescimento. Narrativa interna, é isso que eu falei até agora. Quais as tuas crenças, autoconfiança, propósito. Então, a história que você repete para si mesmo molda seu futuro. Cria sua realidade. Escolha ser o protagonista de um enredo de sucesso, de inspiração e de aprendizado. Sua narrativa é a sua maior ferramenta de criação. A palavra, ela tem poder. A linguagem tem poder. A tríade do sucesso é fisiologia, linguagem, foco na solução. Linguagem tem poder. Por isso que um mantra repetido constantemente, ele cria um poder de manifestação na realidade daquilo que está sendo mantrado. Uma afirmação, né? Eu mereço, eu sou capaz, tem uma força incrível. A mesma força, né? Que também tem uma narrativa negativa. Eu não sou capaz, eu não mereço, eu não sou suficiente, etc, etc, etc. E mais ainda, cada, cada palavra dessa tem uma frequência vibratória, gera uma frequência. Então, alta frequência são palavras que geram poder, atitude positiva, né? Palavras de realização, de confiança, né? De criação, né? Elas têm uma frequência alta. E é justamente essa frequência que atrai para você isso que você acredita ser. Traz exatamente aquelas coisas que estão nessa mesma frequência positiva. E ao contrário também acontece. Aquilo que você tem medo, o medo, por exemplo, é uma frequência baixa, né? Crítica, culpar o outro, essa postura de vítima. A vítima é a pessoa mais perigosa que existe, porque ela quer te emaranhar junto com ela. Ela sempre está culpando o outro, ou o país, ou alguém do relacionamento dela, enfim. Ela sempre quer culpar o outro e, ao mesmo tempo, traz o outro para uma situação de que ela é vítima, né? E tudo que ela não deseja que aconteça com ela, exatamente, vai acontecer. Ela vai atrair aquilo que ela não quer, né? Então, a gente precisa entender que além da gente ser, é, além de ser um ser, né? Com corpo, com mente, né? Com alma ou com espírito, depende de cada um, nós também somos uma antena emitindo uma frequência para o universo. E o universo vai nos dar a qualidade da nossa frequência. Exatamente. É algo lógico, é algo matemático. Então, veja bem o que você vem dizendo sobre você, sobre o outro, sobre o seu passado, sobre o seu futuro.
Veja o que vem, que você está recebendo na sua vida, né? E a partir dessa observação, você pode mudar. Através desse conhecimento que eu estou compartilhando com você, você pode pesquisar mais ainda e mudar a sua vida, ok? Vamos continuar. Então, tem outro aspecto importante, né? Empreender exige a identidade certa, né? É, e essa identidade, ela tem algumas características, de visão, coragem, ou seja, visão é ter clareza do que você quer alcançar, do seu objetivo. E a coragem é a força que te faz empreender e enfrentar os desafios para você chegar lá. Inovação contínua. Busque novas soluções e oportunidades. Sempre olhe para o novo, para as novas oportunidades. Se você fica fazendo a mesma coisa do sempre, o resultado será o mesmo. Mas se você começa a ter uma mentalidade de sempre buscar novas oportunidades, reinventar o teu modelo de negócio, né? Olhar para o mercado e ver quais necessidades ainda podem ser atendidas por você, né? Você sai, né, de um lugar que você está e pode sim avançar para um lugar onde você vai, entre aspas, fazer um movimento para mais. A resiliência ativa, né? Você tem que aprender que a vida é um processo. Então, às vezes tentativa e erro, às vezes determinadas coisas não dão certo, e quando não dão certo, você aprende com elas e verifica as falhas e continua persistindo no seu propósito. É assim que as coisas funcionam. Sempre vai haver uma resistência a tudo que você fizer. Faz parte desse mundo dual que nós vivemos, né? Mas você tá com uma visão clara daquilo que você quer, do propósito claro daquilo que você quer e uma mentalidade de aprender com os erros, né? De olhar para o problema e verificar o que tem por trás do problema, que muitas vezes problemas podem ser dádivas ao invés do que você pensa que seja ruim. O problema é um desafio que vai nos fazer crescer, né? E aquele que sabe mais é aquele, quem sabe, que errou mais, mas aprendeu com os erros. E por último, a liderança inspiradora, né? Que motive, que empodere as pessoas do seu relacionamento para fazer parcerias, que empodere a sua equipe para que você cria um network de troca saudável, aonde as pessoas vão te respeitar, vão abrir portas e ao mesmo tempo você vai na recíproca fazer a mesma coisa. Então, qual identidade hoje você projeta? A do sonhador, que fracassou e tem muito disso, né? Eu já tive muitos clientes que estavam quase desistindo de tudo por ter fracassado uma, duas, três vezes, ou a do visionário que avança. Vista a identidade do empreendedor de sucesso, alguém que persiste, aprende e inspira. É, é muito. Olha, se a gente for estudar os grandes
os grandes vencedores, vamos dizer assim, tanto na área esportiva, como na área empresarial, como na área profissional, você vai ver que a maioria começou uma vida vem de uma vida muito humilde, sem recurso nenhum. Muitos deles fracassaram várias vezes, faliram várias vezes, né? Foram perdedores várias vezes, mas eles aprenderam com isso, persistiram no propósito e conseguiram vencer. Então, não é motivo para você dizer, olha, eu vou desistir porque eu fracassei uma, duas, três vezes. Está cheio de exemplo aí em que aprendendo com as falhas, aprendendo com os erros, mudando em você o que precisa ser mudado, tua mentalidade, né? E trazendo essas características que eu coloquei aqui, visão e coragem, inovação contínua, resiliência ativa, liderança inspiradora, vocês com certeza vão transformando a sua realidade. Então, avançar, um preço a pagar, mas tem um retorno, se você persiste, né? Precisa de comprometimento, 100%, sem reservas, dedicação plena. Crescimento pessoal, aprendizado contínuo na jornada. O risco calculado, isso é muito importante. Você não precisa alçar um voo à cega. Você pode fazer um plano, um projeto. No final, eu vou te dar quatro, cinco perguntas que você pode fazer que vai te ajudar a minimizar o risco, a gerenciar o teu empreendimento, qualquer empreendimento que você decidir fazer. E outra coisa, o legado duradouro, o impacto que você quer deixar no mundo, criar valor para o mundo. Porque se você pensar no mundo externo, no mundo do negócio, é, o mundo dos negócios não tem a ver com você, tem a ver com o outro, em gerar valor à vida do outro. Poder aqui. Então, se você está entendendo esse jogo, né? Não tem esse respeito a eu, diz respeito ao outro, porque se eu sou um profissional, estou servindo ao outro e o retorno ele vem, mas primeiro eu preciso servir para depois receber. Então tenho que ter muita clareza da minha visão, né? Por que que eu existo aqui e qual é o propósito por trás dessa visão? Ou seja, qual é o valor que eu vou legar para o outro, né? É o meu porquê, é a minha motivação, é o meu combustível. E com isso, claro, você vai deixar um legado, você vai criar um impacto em torno de você positivo nas pessoas, na sociedade, né? Na família, etc. E minimize riscos, conhecimento e estratégia. Bom, você tem que. Tem gente que é mais segura, gente que é menos insegura, né? E, e o que te faz caminhar é minimizar os riscos de qualquer empreendimento. E como você faz isso? Através de conhecimento,
Estude seu mercado, conheça seus clientes, recursos estratégicos, acesso a mentores, capital, tecnologia. Eu tenho meu mentor, sempre tive um mentor me acompanhando, porque ninguém avança de verdade sozinho. Você pode avançar, né? Eu nunca, não foi sempre que eu tive um mentor, mas avancei. Mas eu tinha, sim, sempre alguém que eu podia me orientar, que servia de modelo para mim, de exemplo para mim. Então você também precisa disso. Planejamento é importante, detalhado, metas claras, passos definidos, né? Para que você siga com segurança, não se perca, né? Não perca seu foco. E que mesmo que o resultado não esteja vindo, você pode parar a qualquer momento para ajustar a rota, ajustar a estratégia e seguir. E no fim, network poderoso. Conexões que abrem portas e minimizam o risco. Olha, todo mundo deveria participar de um grupo network, um ou dois ou três grupos, porque é muito importante. Não tem como hoje você crescer sozinho, né? E você num grupo network, você tem pessoas de todo tipo de atividade, de todo tipo de profissão, aonde eles podem abrir portas para você e agregar, assim como você também pode contribuir com a vida deles. E assim formar um grande movimento de geração de valor. Então, é preciso entender que nós não podemos ser inocentes ao empreender, sabe? O inocente, que tem um visionário, sonhador, que tem uma ideia e põe tudo a perder. Não podemos, não. Empreender também precisa ser algo consistente, planejado, estruturado. Então, avançar não é um voo cego. Arme-se com o conhecimento profundo do seu setor. Empreender significa que você tem um lastro, tem uma experiência e que você ou criou uma empresa baseado nisso, ou criou um produto para gerar valor às pessoas baseado nisso. Acumule recurso estratégico, planeje cada passo com precisão e seu network é sua rede de segurança. É isso. Agora nós vamos entrar num outro nível aqui. Quero falar um pouquinho de inteligência sistêmica na vida pessoal e profissional, para que vocês entendam que tem um aspecto do empreendedorismo que tem a ver com essa inteligência sistêmica e que para você avançar de forma fluida, né? Para você avançar e não cair, você precisa dessa inteligência sistêmica, dessa força que vem dela. Assim como tem uma inteligência espiritual, tem uma inteligência comportamental, tem uma inteligência emocional, tem esse aspecto da inteligência sistêmica que agora eu vou abordar dentro dessa abordagem do empreendedorismo. Vamos lá. Pergunta aqui é: de onde vem a força? Essa primeira pergunta, de onde vem a nossa força? Você pode dizer: a minha força vem do meu conhecimento, dos recursos que eu tenho, da minha história, meu laço, sim. Esse é um aspecto externo da sua força. Sim, é preciso ter recurso, é preciso ter conhecimento, é preciso ter um lastro, uma experiência, né, para colocar e aplicar.
Mas existe uma outra dimensão na sua vida que você tem que considerar, assim como também nas empresas. Tem uma dimensão sistêmica. E a força interna, ela vem dessa dimensão sistêmica. Vamos ver isso? Ó, como está a sua força? É a pergunta. Como você se sente, você que está assistindo agora essa palestra, essa live, como você se sente ao se conectar com essas imagens? Tem duas imagens, né? Qual delas você se identifica mais? Fala para mim. Vê o que sente quando você olha para elas. Qual delas você, nesse momento da sua vida, você se identifica? De verdade, de verdade. Você se sente que você está conectado profundamente com o seu sistema familiar? Mãe, pai, antepassados. Você se sente assim? Forte, como essa árvore aqui, ó, tem raízes profundas? Ou você se sente desconectado com as tuas raízes? Essa é a pergunta. E a pergunta que faz toda a diferença na nossa vida, tá? De repente, você pode imaginar que você está conectado, mas será? Essa é a pergunta. Muitas vezes eu trabalho com profissionais e meus atendimentos, 99% é online, via Zoom. E com a minha equipe, eu tenho uma equipe que está sempre comigo lá, constelando, fazendo diagnóstico sistêmico das pessoas, né? Então, não, me dou bem com a minha mãe, com meu pai, tudo certo. Mas quando eu ponho no campo, ele mostra totalmente diferente, né? E aí começa todo um processo que eu tenho que fazer e que aqui não dá para explicar em detalhes, né? Mas acontece. Então, fica aí, né? Essas duas imagens para você analisar. Então, aqui, ó, você vê, né? Vou dar uma explicação aqui. Essa árvore maior, que estão raízes profundas, está vendo aqui? As raízes profundas são aqueles que vieram antes, são os teus descendentes ancestrais. Você não nasceu, né? O teu sistema familiar não começou com teu pai e com tua mãe. Se você olhar para trás deles, tem gerações e gerações e gerações infinitas. E justamente essas gerações que vieram através do tempo e que faz parte da sua alma universal, familiar, desculpe, tá? Elas estão aí. Imagina a força deles. Imagina o que eles tiveram que superar ao longo de todo esse tempo. As guerras, dificuldades, as doenças, as pragas, a cultura, os costumes, principalmente as mulheres, né? Que não tinha como expressar, né? A plenitude do amor, da vida. Imagine os homens que tinham que fazer trabalhos muito brutos, que muitos morreram, né? Lutando nas guerras que existiram, né? E até hoje. Então você pode entender que eles têm uma força incrível, porque eles nunca desistiram, chegaram até seu pai e tua mãe. Então, teu pai e tua mãe não existiam, e se não existisse teu pai e tua mãe, você não existia. Então, é um fluxo, ó, tá vendo? É um fluxo de vida que chegou até você.
Agora, como está chegando esse fluxo até você, que é o grande desafio, né? Vamos lá. A constelação, aqui eu entro um pouquinho na parte sistêmica, vai reconhecer os pontos que estão obstruindo o fluxo da vida, permitindo que ele avance com vigor e seja desbloqueado. Veja bem, você pode ter certos padrões sistêmicos que se repetem na sua vida, que impedem você de avançar. Você pode ter dificuldades para se permanecer onde você chegou. Então, ou às vezes você sente uma fraqueza que você não sabe de onde vem. Então, se você não está crescendo, se você se sente bloqueada, se você se sente limitada, se você sabe que você tem conhecimento, está pronta, tem potencial, mas não consegue avançar, está na hora de você olhar sistemicamente para isso. Porque muitas vezes não é questão técnica, não é capacidade profissional, não é nada disso. Tem questões sistêmicas aí que precisa ser vista. E a gente pergunta onde essa água ficou parada no fluxo da sua vida. Imagina uma mangueira de água, né? Que você abre a torneira, você está aguando o jardim, já aconteceu isso com você, com certeza. Você está aguando o jardim e o fluxo de água está normal e de repente você vai puxando a mangueira, o fluxo de água fica fraquinho. E aí você vai ver o que aconteceu, a mangueira dobrou, né? E ali tem um ponto que você precisa destravar, que você precisa liberar para que o fluxo de água volte. Exatamente é isso que acontece com a gente. Então, as raízes invisíveis do bloqueio sistêmico é lealdade invisível, ou seja, você é fiel aos padrões familiares que te mantêm. Como eu posso ter mais sucesso com meus pais? Como eu posso ter mais dinheiro com meus pais? Está cheio de exemplo de pessoas que ganham muito dinheiro e perdem tudo e volta às origens. Isso tem muito a ver com lealdade invisível, né? Um dos escritores famosos que se chama A Mente Milionária, alguma coisa assim, é um dos best-sellers aí de finanças, de mentalidade de riqueza, em que ele até descobrir por que que ele ganhava muito dinheiro e perdia tudo. Várias vezes aconteceu isso com ele, né? Dele fazer muito dinheiro, mas aí ele travava, dava um jeito de ficar sem dinheiro, né? Ele descobriu, através de um trabalho que ele deve ter feito sistêmico, não sei, não cita a lei, que esse voltar a ser pobre outra vez tinha a ver com o pai. Ele não poderia ser maior que o pai. E o pai sempre dizia para ele, né? Coisas negativas em relação a dinheiro, a ser rico ou não, tá? Então, tem questões muito interessantes na visão sistêmica e no trabalho sistêmico que vocês precisam observar. Então, outra coisa, isso tem a ver com lealdade invisível, por exemplo, exclusões do sistema, não honrar algo ou alguém trava o seu fluxo. Ou seja, se você exclui pai e mãe, com certeza você vai ter muita dificuldade na vida. Muito, 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 muito mesmo. Você vai tentar preencher essa lacuna trabalhando demais, né? Ou no relacionamento, mas uma hora isso vai desequilibrar e isso vai cobrar o preço, né? Uma coisa que possa
também sistemicamente ser explicável é, por exemplo, você pertence. Imagina, para você entender melhor, imagina um roteiro de filme, um filme que está sendo já feito, né? Está sendo produzido. E você entra nesse filme, no meio do filme, certo? A mesma coisa acontece com a gente. A gente, quando vem para esse mundo, a gente entra num sistema familiar que já existe, que já existiu, já existe e existirá. Você passa a fazer parte daquele sistema familiar. É como se mergulhasse nessa alma familiar. É uma alma familiar mesmo. O inconsciente coletivo. E quando você entra nesse sistema que é o teu, é a mesma coisa eu, no meu, eu estou vinculado e eu estou interrelacionando com todos os elementos que pertencem àquele sistema. Então ali tem de tudo, tem toda a história desse sistema na memória dele. Então, uma das questões, uma das violações sistêmicas, porque existem três leis que atuam dentro do sistema. A lei de pertencimento, né? Você é leal porque você não quer deixar de pertencer. A lei de ordem e hierarquia, que diz que aquele que chegou antes tem preferência daquele que chegou depois. Então, você está chegando agora no teu sistema, você é o último. Você deve respeitar isso. A família também representa muito essa lei de ordem, por exemplo. Quem vem primeiro, né? Pai e mãe. Quem vem depois? Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho. Existe uma ordem. Uma empresa é a mesma coisa. Existe uma hierarquia ali, uma ordem ali. E toda vez que essa ordem ela é violada por falta de conhecimento ou pela circunstância dos acontecimentos, né, que aconteceram na história daquele sistema, ou na tua história hoje, ou numa empresa, quando essa ordem é violada, alguém sai do lugar dele e quer entrar no lugar do outro. E aí cria o quê? Conflito, tensão. Por exemplo, uma família, quando um filho entra no lugar do pai, quando uma filha entra no lugar da mãe, ou quando o filho trata a mãe como se fosse o pai da mãe, ou quando o filho se sente muito maior que a mãe, muito maior que o pai. Isso é quebra de ordem, quebra de hierarquia. Eu não vou aprofundar aqui porque não é o tema dessa palestra. Quem sabe eu faço uma palestra exclusivamente para abordar essas questões das leis sistêmicas. E tem uma terceira lei também que é de troca, né? Quando há desequilíbrio de troca, ou seja, quando alguém deu mais do que o outro, há um desequilíbrio. Então, tudo isso faz parte desse grande movimento compensatório que está acontecendo nesse momento na alma do teu sistema. E você pode ter entrado nele, você pode ter sido tomado a serviço dele, né? Muitas pessoas são tomadas a serviço do sistema. Por exemplo, você pode estar identificado com alguém que foi excluído do sistema, por algum motivo. E você, através da tua vida, você compensa essa vida excluída. E por compensar essa vida excluída, parece que você repete um padrão que não é seu. Parece que você vive uma vida que não é sua. Parece que você tem emoções que não é sua. Parece que você quer uma coisa, mas acaba fazendo outra. E aí entra realmente a abordagem sistêmica
para ajudar a identificar esses padrões invisíveis, tanto de lealdade como de identificação, para liberar a pessoa, para que ela possa voltar a ter aquele fluxo de vida intenso, seguir com a vida dela, né? E conflito parental, que é aquilo do pai e mãe, que daqui a pouco eu vou explicar. Você não procrastina por preguiça, muitas vezes, mas por padrões invisíveis. Quem rejeita pai e mãe, rejeita a própria vida e impede seu avanço. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Procrastinação, eu quero dar uma explicação desse termo aí para que não fique dúvida. Tem a ver, tem a ver com esses padrões visíveis, né? Mas também tem a ver, né, com falta de recurso, né? Se você tem recurso para avançar e não avança, quem sabe os padrões invisíveis estão impedindo de você avançar. Mas se você tem recurso, né, e pode avançar, aí tem questões de procrastinação. Pense nisso. Então, aqui, ó, família de origem, né? Nossa conexão com a fonte de vida. Então, quero que vocês olhem para isso. Vocês estão assistindo essa palestra. O que você sente? Está conectado ou não? Você se aproxima ou se afasta? Traga sua mãe na sua imaginação. Agora, nesse momento, feche os olhos, traga a imagem dela para você. Vê o que você sente. Você se aproxima ou se afasta dela? Qual é a emoção que vem para você? De alegria, de amor, de satisfação, ou de tristeza, de dor? Você se sente ferida de alguma forma? É como se você estivesse cobrando ela de algo, ou até se sente culpada diante dela. Como é que você se sente? Esse é um movimento em um diagnóstico para você, uma dinâmica sistêmica para você verificar como é que está essa conexão de 0 a 10 com a fonte de vida que é a sua mãe. Agora vem para cá, traga a imagem do seu pai, faça esse mesmo exercício, olhe ele nos olhos, está à sua frente, mesmo que ele já não está aqui mais com você, mas a energia dele está aí. O que você sente? Você enfraquece, sente a força. Que vem para você? Que emoção vem para você? Quem sabe ele faleceu e até hoje você não viveu o luto. Quem sabe você, na verdade, nunca olhou para ele da forma que você está olhando agora, porque você relacionava com as imagens que você tinha dele, com os significados que a sua criança deu nos primeiros anos de relacionamento com ele. O que você sente? Observe. Isso é muito importante. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Vamos lá. Então, a energia da mãe, a força da mãe, ela é a força feminina, né? A mãe representa a vida, a profissão, o sucesso, o poder do feminino, o dinheiro que vem. E se você, Bert fala, né? Se você fosse fazer um desenho, a ilustração sobre sucesso, o que apareceria era a face da tua mãe. Feminino, ele é, por isso que essa despolarização que está existindo no momento da humanidade
é um momento delicado, porque as mulheres atingiram um grau profissional alto também, só que elas estão esgotadas, estão cansadas, estão estressadas, porque além de profissional, a mulher ela é mãe, ela é esposa, ela tem um compromisso com a família muito forte, é da natureza dela. E a gente vê essa mulher estressada, lutando assim, tomando um monte de coisa para se sustentar, né? Deixando a energia essencial dela, que é feminina, mantendo uma energia masculina para poder aguentar esse desafio todo. Então, é um momento delicado, porque o feminino é aquele que, como uma mãe, né? Na profissão, ele significa aquele que entende e atende às necessidades do cliente. Esse é o lado feminino. É aquele que nutre o cliente, aquele que acolhe o cliente, aquele que cuida do cliente como uma mãe cuida do filho. Por isso que você, homem, né, na hora que estiver fazendo uma venda, esse lado feminino é muito importante. Essa energia, não é a energia feminina, porque nós somos 50% mãe e 50% pai. Então você vai ver que a mãe tem essas características e o pai representa a força masculina. Muitas vezes ele é incompreendido na família, né? Porque ele é o pai é aquele que pega a nossa mão e nos leva para o mundo, nos manda para o mundo. Meu pai fez isso comigo, eu tinha 11 anos. Fiquei muito puto com ele. Ele me pôs para trabalhar com 11 anos. Antigamente era assim, né? E ao me colocar para trabalhar com 11 anos, eu cresci forte. Eu amadureci rápido, né? Mas muitas vezes o pai é excluído na família por ter esse tipo de amor diferente da mãe. A mãe, ela quer proteger, ela quer acolher. Tá aí um monte de homens aí vivendo no campo da mãe ainda, solteiros vivendo no campo da mãe. Não conseguem avançar, não conseguem assumir sua própria vida, não conseguem arriscar, não conseguem empreender. Muitos, muitos, muitos mesmo. Mãe se separou, o filho ficou com a mãe que impediu o filho de ir para o campo do pai, porque mesmo a separação, a família permanece, a família continua. E um filho, ele tem que ter um modelo masculino na vida dele. Então, essa é a maioria desses homens são mais sensíveis, são mais na energia, né? Mais femininos, né? E tá isso é uma realidade hoje, que a gente está aprendendo a lidar com isso e adaptar, né, essa visão sistêmica a essa realidade. Mas tem algo que você não pode fugir. Essa energia masculina está nesses homens também, que estão no campo da mãe. E que precisava despertar essa energia masculina para que saísse e se desafiasse. Porque uma das coisas que desperta a energia masculina é o desafio no homem. Por isso que a mulher que se desafia, ela vai para o masculino também. Mas à medida que ela compreende que ela pode, em alguns momentos, sim, ir para esse masculino, mas que ela não precisa permanecer maior parte do tempo nesse masculino, porque isso é uma distorção para ela. Por quê? Porque o feminino ele é relaxado, ele é profundo, ele tem outras características. E se eu não estou no lugar aonde é o meu lugar, eu no fundo eu estou em sofrimento.
eu tenho que fazer muito esforço para me manter ali. E aí é o que está acontecendo, um caos energético, um estresse, um sofrimento muito grande. E ainda tendo que se submeter para manter a família. Pai, pai representa a força masculina, então. Poder de se desafiar, poder de conquistar objetivos, a força de se posicionar, a força de superação, representa o dinheiro que fica, assim como a mãe representa o dinheiro que vem, o pai representa o dinheiro que fica. Pai é provedor, é o guerreiro. A palavra pai tem a ver com patrimônio. Quando vocês ouvem tudo isso que eu estou dizendo, e muitos que estão assistindo, que vão assistir, podem só ver essa parte sistêmica, até constelladores, tudo, né? Vocês podem se colocar aí diante dessas questões, porque a força para empreender vem dessas duas forças, masculina e feminina. E se você não está conectado com essa fonte, você não tem força suficiente, ou é muito difícil, muito sacrifício. E vai chegar uma hora que você não vai conseguir sustentar isso. E pense você que é homem, né? Sobre essas questões. Você tem dificuldade em finalizar um projeto? Tanto homem como mulher, evidentemente. Quando está perto de alcançar um objetivo, você perde o ânimo e desiste? Não consegue encontrar sua posição? Tem vários projetos, mas não consegue progredir e dar o primeiro passo? Tem tudo a ver com força masculina e feminina também. Porque se eu tomo a mãe, eu tomo a vida. E se a mãe representa a profissão e sucesso, eu posso olhar para a minha profissão e caminhar para a realização. Se eu tenho a força do pai, eu posso ir para a vida, me desafiar, me superar, conquistar meus objetivos. Me posicionar como profissional, não me submeter, certo? À vontade de outros, que eu tenho a minha própria força, minha própria vontade. Então, aqui eu quero dar uma explicação, estamos quase no fim. Espero que essa live que eu estou gravando aqui no YouTube tenha trazido insights, novas compreensões e que possibilite tomadas de decisões para empreender. Então, tomar os pais. 4 estágios para aceitar os pais. Primeiro, eu tolero e suporto meus pais. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu me dou muito bem com meus pais. Eu me relaciono muito bem com eles. Quando eu abro o campo sistêmico numa constelação, eu verifico que isso não é verdade. Que a conexão da alma não existe. Existe um comportamento social com os pais. E quando você tolera ou suporta seus pais, é uma grande verdade que você tem que encarar. Você se sente muito maior do que eles. Você se coloca, mesmo que isso não é evidente, você se coloca dentro de você maior que eles. Uma arrogância, um sentimento de grandeza. O segundo estágio é você aceitar os pais, mas ainda assim você é maior que eles. Porque a aceitação é reconhecer a fraqueza e a fragilidade deles, o que faz você parecer ainda maior que eles. É como se eu tivesse pena deles. Nossa, como eles sofreram, quantas dificuldades eles viveram. Então você não está enxergando, né, por trás desse comportamento deles, por trás da saga da vida deles, uma força de vida que existiu lá.
Agora, o terceiro estágio é aquele que você concorda com eles como são. Nesse ponto, você começa a se sentir menor e percebe a força que eles têm por trás de todas as lutas e desafios. Você começa a distinguir o que eles representam na essência dos seus comportamentos. Se por um lado, quando você tolera é simplesmente um relacionamento superficial, de educação civilizada, eles, meu pai, eu preciso respeitar eles, né? O aceitar, você enxerga a fraqueza, só que quando você concorda com eles da forma que são, você começa a perceber a força deles. E aí você tem uma compreensão do seguinte: aqui é o pai, comportamento, a mãe, comportamento. Aqui é a mãe, vida. Aqui é o pai, vida. É aqueles que te deram teu maior bem, que é a tua vida. Você separa o comportamento deles da vida que eles representam. E quando você chega nessa compreensão, que é parte do teu crescimento, da tua evolução, e a visão sistêmica ajuda muito a você ter essa compreensão, certo? Você pode tomar integralmente seus pais. Pode dar um passo em direção a eles e entrar neles. E ele entrar em você, simbolicamente dizendo. Então você toma a vida da sua mãe de verdade. Porque já não existe nada entre você e ela, né? As imagens, significados ficaram para trás, você compreendeu e separou o comportamento deles do que eles representam. Ao tomar a mãe, você toma a vida, e você pode dizer para e, e aí vem um paradoxo. Você fala, ah, mas eu não quero tomar meus pais, porque eu não quero ser como eles, porque o comportamento deles era um comportamento ortodoxo, era um comportamento de muita luta, de muito sofrimento, era uma mentalidade, né, que eu não quero ter. Aí Bert Helling nos ensina que, ao tomar integralmente os pais, você só fica com a força deles. Aquilo que é deles fica com eles. Aquilo que é comportamental deles, que faz parte do próprio destino deles, fica com eles, não vem para você. Só vem a energia limpa, a força de vida para você olhar para sua mãe e falar: mãe, gratidão pela vida que você me deu, te amo. E com essa força que eu coloco num lugar muito especial aqui no meu coração, eu posso olhar para a minha vida, para a minha profissão, para a minha prosperidade. Eu sigo com você no meu coração, mas eu vou fazer diferente. Por outro lado, o pai é a mesma coisa, né? Quando você toma integralmente seu pai, vai ficar de lado tudo aquilo que não te pertence. Você vai tomar essa força masculina dele. Dizer para ele, pai, já tomei o suficiente, agora eu estou pronto para olhar para a minha vida e ir atrás dos meus objetivos, me posicionar, conquistar, ser o guerreiro que eu preciso ser. E mais um detalhe, quando você toma a força da vida representada na mãe, você toma a força de todos aqueles que vieram antes, todos os ancestrais do teu sistema materno. Todos eles vêm junto, porque todos eles estão presentes na mãe também. E aí você coloca essa força dentro de você, porque aí tinha um buraco, né? De 50% pai, 50% mãe,
Tinha um buraco aí. E agora você preencheu com essa força do feminino, né? Do teu sistema familiar materno. Ao mesmo tempo, acontece isso com o pai. Você olha além do pai, toma e agradece a todos, né? Do sistema do pai. Você diz para o pai, pai, eu me sinto e já tomei o suficiente. Agradeço a ti pela vida e a todos aqueles que vieram antes. E ao olhar para a minha vida e para minhas conquistas, para os meus objetivos, tudo que eu conquistar vai ser em honra e gratidão a você. Isso é uma dinâmica sistêmica, tá? Que tem a ver com tomar integralmente os pais. E muitas das coisas que nos desconecta dessa base, ou é no nascimento, ou nos primeiros anos de vida, quando existiu, de alguma maneira, um movimento do amor interrompido, que a gente chama. Ou no nascimento, essa criança não pôde ter a mãe presente por algum problema de doença, de afastamento, ou para o próprio limite da mãe, que não deu toda a atenção que poderia, que tem outros filhos, né? A mãe tarefeira, por exemplo, ele não fica paparicando o filho. Muitas vezes a criança quer atenção, não tem. Então, tudo isso gera um movimento do amor interrompido. Muitas vezes uma palavra da mãe cria um sentimento de dor na criança, né? Cria um mantra dentro da criança que permanece no adulto. Então, tudo isso nós podemos trabalhar sistemicamente. Para quê? Para que o empreendedor em você possa ter a força total para poder seguir. É isso. Bom, então a coragem vem no começo. Comece. É o começo que traz a coragem. Se você tem vontade de empreender, comece. Crie uma visão, faça um plano e comece. Empreenda mesmo com medo, mesmo sem garantia, mas faça um plano para minimizar os riscos. Continue. A jornada é feita de movimento. Se você está esperando a coragem chegar para começar, vai esperar para sempre, né? Empreender é isso. Começar mesmo com medo e continuar mesmo sem garantia. De uma frase que mudou a minha forma de encarar meus desafios, e eu ouvi de um mentor. Luiz, tudo que você aspira a alcançar está além do medo. Quando ele falou isso para mim, eu entendi que tudo que a gente aspira está além do medo. Isso fez toda a diferença na minha vida. Então, qual é o projeto que você vem adiando? Identifique a ideia. Qual sonho profissional ainda está na sua gaveta? Dê o primeiro passo, defina uma ação mínima para começar hoje. Dê o primeiro passo, pode ser um passo pequeno. Comprometa-se, assuma a responsabilidade pelo seu avanço. Anote aí, defina agora, certo? Algo que você está postergando, algo que você precisa fazer, alguma decisão que você precisa tomar. Anota aí, eu aguardo um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. É hora de encarar essa pergunta. Qual projeto, qual ideia, qual mudança você tem adiado? A resposta é o seu próximo grande desafio. O sucesso começa com um único passo. Qual será o seu? Quero que você saia dessa palestra, dessa live, com um único desafio.
Pode ser pequeno, mas pode ser algo que, para você, para mim, pode ser pequeno, mas para você é um grande passo. É uma dificuldade que você vem adiando, é um posicionamento que você não vem tendo, né? É algo que você tem que tirar da gaveta e falar, não, eu vou começar a pensar seriamente nisso. E deixar de lado todas aquelas desculpas, né? Não é o momento, eu não estou preparado, eu não sou capaz. Você vai criar essa tua capacidade à medida que você caminha. E eu vou te ajudar aqui com. Eu quero que você anote, né? A primeira pergunta é essa estrutura de projeto eu aprendi com o Tony Robbins, tá? E eu procuro aplicar em tudo quando eu preciso fazer algo novo, construir um novo produto, tomar alguma decisão mais complexa, tá? Na minha vida e que vai ter a ver com o futuro, né? O meu futuro, da minha família. Então, são perguntas que estão sempre presentes na minha vida, sempre que eu vou fazer algum projeto ou tomar alguma decisão. Então, a primeira pergunta: qual é a única coisa realmente essencial para você alcançar neste momento? O que é prioritário? O que tem mais urgência? Essa é a visão. Vai criar a visão dessa única coisa. Neste momento. Pense nisso. Segunda pergunta, anota aí. Por que isso é relevante? Motivo para você agir é o propósito por trás da visão. É o combustível que me faz levantar de manhã todos os dias e fazer o que eu faço. É a paixão por aquilo que eu faço. É, tem a ver aqui com o valor que eu dou para isso que é prioridade. Tem a ver com meus valores. Então, esse combustível você precisa, né? A visão precisa de propósito. A visão precisa de um motivo. A visão precisa de um valor que sustente ela. O que pode obstruir sua realização? É bom que você pense nisso. São os recursos, são pessoas, conhecimento, quem sabe se comunicar com outras pessoas, né? É importante você antever isso, para que durante a jornada você esteja preparado para isso. E ainda perguntar o que ainda é necessário. Depois ainda de você analisar o que pode obstruir, você olhar dentro do contexto e fazer essa pergunta que ainda é necessário. E agora vem a estratégia e o plano de ação. De que maneira você planeja atingir esse objetivo? Eu sempre divido uma meta, né, um objetivo no curto, que é os passos. Quais os passos? Pode ser semanais, quinzenais ou 30 dias que eu quero atingir naquele período, em direção ao objetivo, à meta, ao objetivo. Então, eu posso ter um objetivo de 12 meses e posso ter metas que são os passos para atingir o objetivo. Eu posso ter uma meta de 90 dias, ou posso ter uma meta de 30 dias, e por semana eu vou caminhando até atingir. Aí depende do que você escolheu sobre o que é prioritário e o que é essencial para você, tá bom? E uma coisa muito importante, nada a gente faz sem estratégia e um plano de ação, para que você não caminhe sem direção, sem rumo, né? E não se perca na jornada. E finalmente as métricas, né? Você que tem que criar essas métricas, né? Para ver se eu estou avançando, se eu não estou avançando, o que que eu estou precisando fazer mais, o que que eu estou precisando fazer menos, o que que eu tenho que deixar de fazer, o que que eu tenho que agregar aqui para
melhorar a minha produtividade, como eu tenho que organizar meu tempo. Será que eu tenho que conversar com as pessoas para que as pessoas possam contribuir também comigo? São métricas para você ver se você está avançando ou não. Ah, não estou avançando. Por que que não estou avançando? Então, são 6 perguntas aqui essenciais, 6 questões essenciais que, com certeza, se você seguir e aplicar, você vai conseguir atingir qualquer objetivo. E, finalmente, eu sou Luiz Pisol, consultor e constelador sistêmico empresarial. Meus dados estão aqui, ó, meu WhatsApp, meu Instagram, meu e se você quiser minha ajuda para desbloquear o seu potencial empreendedor, seja você profissional ou potencial da sua empresa, precisa crescer, precisa empreender mais, agende o diagnóstico seu e da sua empresa. Eu tenho um link lá na bio do Instagram, onde você pode acessar no grupo exclusivo. E ali eu vou fazer um contato com você, vou marcar uma conversa, um diagnóstico, para te mostrar como eu posso te ajudar, tá bom? Espero que esse nosso encontro tenha deixado algo para você transformar a sua vida, para você não perder o espírito empreendedor e para você também buscar, né, se for o caso, né, solução para aquilo que está te impedindo de avançar. Gratidão e vamos seguir juntos.